Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Essa é a aula de número 2 do nosso curso em que eu te ensino a fazer uma petição de recurso na segunda fase da OAB. Então vem comigo! Pessoal, a aula de hoje é a mais importante desse mini curso, porque é aqui que eu vou te mostrar como você encontra os fundamentos no Vademecum. Então essa aula vai se resumir a isso, e aí nas próximas aulas a gente vai efetivamente elaborar o recurso. Eu vou fazendo e você vai me acompanhando, tá bom? Já peço para que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações, e também se inscreva nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Se você ainda não assistiu a primeira aula, assista nela, e a gente leu todo o caso concreto e a gente viu como que faz para identificar qual é a peça. Então agora a gente vai voltar para o caso concreto e vamos tentar entender quais são as nossas teses. Então vamos lá, coloca aí na tela. Olha só, pessoal, mais uma vez, esse aqui é o nosso caso concreto, já li ele na aula passada, então não vou ler novamente, volta aí, depois pausa o vídeo, dá uma lida, tá? Basicamente, o que a gente vai ter que rebater são os fundamentos da sentença. A gente vai ter que fazer uma apelação. Qual é o objetivo da apelação? A apelação é contra uma sentença. A sentença julgou procedente alguns itens. O que você quer como recorrente? Você quer a reforma daquela sentença? Ou então a anulação da sentença, dependendo do caso. Então vamos dar uma olhada aqui nos fundamentos da sentença para a gente conseguir descobrir quais serão as nossas teses recursais. A sentença julgou procedente nos seguintes termos. Falou que o inadimplemento contratual culposo foi confessado pelo Luiz, devendo ele arcar com perdas e danos. Então a gente vai precisar de algum fundamento para rebater esse item aqui da fundamentação. O fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte não interrompe o nexo causal. Será que interrompe? Será que não? A gente também vai precisar rebater esse fundamento. Ricardo sofreu evidente perda da chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juízo em 1/4 do prêmio final. Então a gente também vai ter que buscar um fundamento. Pessoal, como o primeiro fundamento ele está remetendo ao artigo 475 do Código Civil, a gente já vai diretamente abrir esse artigo, vamos dar uma lida nele para a gente conseguir entender e tentar encontrar qual vai ser a nossa fundamentação. Vamos lá? Olha só, aqui na tela está o meu Vademecum, então a gente já vai diretamente lá no artigo 475 do Código Civil para a gente conseguir entender o que aconteceu e o que a gente vai utilizar como fundamentação jurídica. Olha só, pessoal, o artigo 475 do Código Civil fala o seguinte: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Esse artigo aqui que a gente vai utilizar como fundamentação, como que a gente sabe que a gente vai utilizar ele? O próprio enunciado forneceu pra gente esse artigo. Então olha só, ele deixa muito claro que é a parte lesada pelo inadimplemento. Então isso pressupõe que tenha ocorrido algum efetivo prejuízo. Ou seja, não dá para ter uma indenização com base no artigo 475 sem a comprovação do efetivo prejuízo. Então a nossa tese vai ter que ser nesse sentido, de que, ok, teve resolução contratual, mas não restou comprovado o efetivo prejuízo. Ou seja, essa primeira tese da sentença a gente consegue rebater ela com o próprio artigo 475. Aí o segundo fundamento que a sentença utilizou para poder condenar o nosso cliente foi o seguinte: o fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte para o Rio de Janeiro não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento do contrato por Luiz e os danos sofridos. Então, se a gente voltar no enunciado, a gente vai ver aqui que o nosso próprio cliente falou que o Ricardo poderia muito bem ter pego um ônibus. Se ele tivesse pego um ônibus, ele não teria tido esse problema, ele não teria perdido a participação nesse concurso. Então isso, pessoal, já pressupõe pra gente que o Ricardo também teve culpa. E aí o que a gente tem que lembrar é que existe um artigo que fala da culpa concorrente. Porque nesse caso, o que a gente quer demonstrar? Que não foi só por culpa do Luiz que o Ricardo perdeu a participação no concurso. Culpa dele também, que poderia muito bem ter pego um ônibus para ir para o Rio de Janeiro. Então vamos voltar aqui para o Vademecum e encontrar o fundamento da culpa concorrente. Então, pessoal, quando a gente vai pesquisar aqui no Vademecum, sempre eu falo para os meus alunos, vamos olhar
o índice remissivo, porque o índice remissivo é a melhor maneira de você conseguir encontrar os fundamentos. E aí tem diversas formas, você tem que ir olhando pelas palavras-chave, né? Aqui a gente está falando sobre culpa. Então você poderia olhar sobre culpa e dar uma olhada para ver se tem um artigo que fala de culpa concorrente. Aqui está falando de credor anticrético, possuidor de má-fé, mas não está falando nada sobre culpa concorrente. A gente também poderia dar uma olhada em dano, tá? Aqui em dano poderia ter alguma coisa falando sobre culpa concorrente, mas nesse caso aqui também não tem nada. Vamos dar uma olhada em indenização para ver se tem alguma coisa? Aqui em indenização também não temos nenhuma informação sobre isso. A questão é a seguinte, pessoal, nesse vade-mecum específico, ele não tem no índice remissivo a remissão para o artigo da culpa concorrente. E é algo que também pode acontecer com você. Então o que você pode fazer? Você pode pesquisar algum fundamento que seja equivalente, por exemplo, arbitramento da indenização. Ou então quando a gente fala em dano, né, a gente já vai sempre pensar no artigo 186 e no 927 aqui do Código Civil, né? Então a gente pode dar uma olhada nesses artigos e ver se tem algum próximo que vai ser o artigo da culpa concorrente. Vamos dar uma olhada no 927? Aqui está o artigo do 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Você pode dar uma lida nesses artigos até que você vai chegar no capítulo da indenização. A indenização mede-se pela extensão do dano e aí a gente tem o artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então esse artigo aqui, pessoal, ele vai ser extremamente importante para a gente, porque a gente vai alegar a ocorrência da culpa concorrente, artigo 945, e aí a gente também vai falar que caso haja condenação em alguma indenização, ela também tem que levar em consideração a culpa do autor. Justamente isso, a culpa concorrente, funciona nesse sentido. Nesse caso, se o julgador entender que ocorreu a culpa concorrente, ele vai reduzir o valor da indenização. É um fundamento que a gente também pode utilizar aqui tranquilamente. Mas a sentença teve mais uma outra fundamentação. Vamos dar uma olhada. Fundamentação 3. Ricardo sofreu evidente perda da chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado, em montante arbitrado pelo juízo, em 1/4 do prêmio final que seria pago ao vencedor do certame. Nesse caso, pessoal, a indenização ocorreu pela perda de uma chance. E aí é uma construção doutrinária e jurisprudencial. A gente não vai conseguir encontrar uma regulamentação objetiva no Código Civil e em nenhuma outra legislação. Então, nesse caso, você teria que ter estudado um pouquinho para entender o que é a indenização pela perda de uma chance. E existe um requisito básico para que haja uma condenação em indenização pela perda de uma chance. E esse requisito é a demonstração da probabilidade real, verdadeira, de que o autor perdeu a chance. E nesse caso, não resta demonstrado. Então eu tô lhe dizendo, respeito o meu direito. A única coisa que o enunciado fala é que ele iria participar ainda de uma pré-seleção. Seria muito diferente se o Ricardo tivesse, por exemplo, na final do concurso. Óbvio, se ele estivesse na final do concurso, ele teria pelo menos 50% de chance de ganhar o concurso. Agora ele estava numa pré-seleção, ele ia concorrer com mais de 20 mil pessoas. Ou seja, não há nenhuma probabilidade real, verdadeira, de que ele pudesse ganhar esse concurso. Então, é outro fundamento que a gente também pode utilizar. Então, basicamente, essa vai ser a fundamentação jurídica que nós vamos utilizar. O direito civil tem uma característica que é bem diferente do direito do trabalho, que são poucos artigos. Aqui, basicamente, nós vamos utilizar 2 artigos só na fundamentação da nossa peça. Já no direito do trabalho, são dezenas de fundamentos, só que lá é diferente. No direito do trabalho, as teses são mais simples. Aqui a gente vai precisar explicar um pouquinho melhor, são teses mais complexas. E é isso que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, como que a gente vai começar a construir efetivamente esse nosso recurso. Então fica ligado, não perca as próximas aulas, deixa aqui o seu comentário se você está gostando, isso nos ajuda demais. Até a próxima aula e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.